Bom dia, irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Batista Esperança. Esse culto ainda nesse formato apenas online, devido às restrições que o governo colocou sobre as igrejas por causa da pandemia do coronavírus. Mas, mesmo distantes, mesmo afastados por um breve momento, nós ainda podemos adorar ao nosso Deus, cultuá-lo, dar a Ele ações de graças durante esse período tão difícil que nós temos passado. Queria iniciar esse culto, irmãos, com a leitura de um texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 4. Tiago 1, de 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Tiago, ele está escrevendo aqui para uma igreja que tem passado por problemas. E ele orienta essa igreja para que mesmo em meio às tribulações da vida, que mesmo em meio aos problemas da vida, a gente encontre uma alegria que vem de Deus, que a gente possa se alegrar, que a gente possa estar contentes com tudo aquilo que Deus tem feito por nós, porque mesmo em tempos difíceis, Deus tem produzido algo bom em nossas vidas. Queria confortar cada um dos irmãos com esse texto nessa manhã. Para iniciarmos nosso culto, vamos ter um tempo de oração agora. Pai amado, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem, mesmo em tempos difíceis, mesmo nesse período de pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem olhado para nós com bondade, com graça, com misericórdia e com amor, Senhor. Obrigado pelo seu amor leal por nós. Obrigado porque a gente pode descansar no Senhor, mesmo com tantas lutas e dificuldades que nós temos vivido. Obrigado porque no Senhor nós podemos encontrar o conforto e a alegria que precisamos, Deus, para passar por momentos de crise, passar por momentos difíceis, Pai. Te peço que nesse momento agora de adoração ao Senhor, o Senhor nos ajude a te adorar em espírito e em verdade, que o Senhor nos oriente, nos capacite a entregar a Ti, Deus, o louvor que Tu mereces, Pai. Te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de dar alguns avisos agora de manhã, para a gente continuar se lembrando da nossa responsabilidade, do nosso compromisso que nós fizemos com os missionários. Então, lembrá-los de que nós temos a nossa promessa de fé, aquele compromisso que nós fizemos no ano passado de apoiar os missionários, apoiar homens e mulheres que estão lá no campo, trabalhando para o Senhor, ajudando a levar, a expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Então, queria lembrá-los do nosso compromisso como igreja com esses irmãos. E também lembrar do nosso compromisso com a igreja local. Lembrando que é nossa responsabilidade como igreja o sustento de toda a igreja aqui, da nossa igreja local. Então, lembre-se que nós temos a nossa responsabilidade com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Então, não deixe de contribuir nesse tempo. Não estamos nos reunindo ainda, mas tudo continua acontecendo aqui na igreja, então por isso é muito importante a contribuição de cada irmão. E nessa manhã nós também estamos testando uma novidade aqui. Durante o ano passado inteiro, praticamente, nós passamos por um bom tempo com cultos online, depois alguns cultos presenciais, e por muito tempo nós ficamos sem saber as pessoas que estão visitando a nossa igreja. Muitas pessoas têm visitado a nossa igreja de forma online, têm assistido aos cultos
através do YouTube, e nós não tivemos a oportunidade de conhecer esses irmãos. Então, hoje, a gente quer começar algo novo aqui. O primeiro link, o primeiro comentário no chat que você está vendo, ele é um link para um formulário, tá? Se você é visitante da nossa igreja, se você é um visitante, está assistindo esse culto pela primeira, segunda, terceira vez, ou se você tem assistido aos cultos frequentemente com a gente, mas você nunca veio aqui presencialmente, você não nos conhece presencialmente, esse link é para você clicar nesse link, para ser direcionado para esse formulário, para você poder preencher esse formulário, para a gente poder te conhecer melhor. Além do link, também está aparecendo aqui na sua tela um QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular para esse código, e aí você também vai ser levado, direcionado para esse mesmo link. Se você está vendo o culto na TV, de repente fica ruim de clicar no link, você tem essa opção de ir com a tela do seu celular, com a câmera do celular, apontar para esse QR Code, e aí você vai ser direcionado para esse formulário. Por que é importante você preencher esse formulário, tá? Se você está visitando a nossa igreja, para a gente poder te conhecer, para a gente poder entrar em contato com você em algum momento, te mandar as programações que acontecem aqui na nossa igreja. Se você tiver algum pedido de oração também, a gente vai ter um canal para conseguir falar com você, além do nosso WhatsApp, que também está aparecendo aqui na tela. Se você quiser conversar com a gente, quiser mandar um WhatsApp para a gente, você pode mandar também um WhatsApp. Então, a gente está criando meios, está criando canais de poder conversar com vocês, tá? Conversar com as pessoas que têm visitado a nossa igreja, porque a gente quer poder conhecer melhor cada um de vocês que tem, durante esse tempo de pandemia, tem conhecido a nossa igreja, tem conhecido um pouco mais sobre nós, mas também a gente quer conhecer um pouco mais sobre vocês. A gente quer ser uma igreja que acolhe os nossos visitantes de forma amorosa. Então, através desse formulário, a gente vai conseguir ter um tempo de conversa com cada um de vocês, tá bom? Então, se você está visitando a nossa igreja, por favor, pode ir no QR Code que apareceu na sua tela, ou direto no link aí que está no chat, para preencher o formulário e a gente poder conhecer você um pouco melhor. Agora, depois dos avisos, a gente vai ter um momento de adoração com música. Então, a equipe de louvor vai cantar um pouco com a gente.
Bom, irmãos, antes da mensagem, eu queria começar esse tempo com uma oração, para Deus abençoar esse tempo, para Deus falar com a gente através da palavra dele. Senhor Deus, obrigado mais uma vez porque o Senhor tem se revelado a nós através da sua santa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos instruído, nos ensinado, o Senhor tem falado com a tua igreja através da palavra do Senhor. Que esse momento agora, onde a palavra do Senhor vai ser ministrada, Deus, tudo que for falado aqui, seja do Senhor para edificar, dar crescimento, para dar consolo e conforto para a tua igreja, Pai. Te peço por esse momento agora, em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos dias, aliás, nesse último ano, todas as vezes que nós abrimos a internet, toda vez que nós abrimos nossa rede social, todas as vezes que a gente acaba acessando algum tipo de conteúdo de informação, seja de televisão com jornal, na internet através dos sites, a gente tem recebido notícias difíceis. Nós temos falado, temos ouvido a todo momento sobre notícias ruins, notícias difíceis de se ouvir. Temos ouvido falar sobre morte, doença, desemprego, crise financeira. Todas essas coisas, elas estão fazendo parte da nossa rotina. E o tema da mensagem de hoje, irmãos, que eu queria conversar com vocês, é que nós podemos ter uma esperança em tempos de crise. Nós podemos ter esperança em tempos de crise. Como eu disse, quando nós abrimos as notícias, quando nós buscamos algum tipo de informação sobre o país, como as coisas têm acontecido, sobre o mundo, tudo que nós ouvimos é sobre crise financeira. Pessoas passando por dificuldades financeiras, pessoas passando por momentos muito difíceis na sua família, porque elas podem estar desempregadas, ou algumas pessoas da casa perderam o emprego, está difícil de pagar as contas, e com isso a situação de desespero, de preocupação, ela é muito grande. Ouvimos falar toda hora sobre o número de desemprego que tem aumentado, e com os fechamentos dos comércios locais, né, com o fechamento dos comércios, possivelmente esse número de desemprego ele acabe crescendo, sendo mais alto. Então a gente vê que pessoas têm lutado cada vez mais com essa questão do desemprego. Outra notícia, né, ouvimos muito falar sobre doença, é óbvio que nós ouvimos muito sobre doença, temos vivido uma pandemia, então em todo momento a gente tem ouvido falar do número de pessoas que têm contraído o vírus, o número de pessoas que têm ido para os hospitais, agora a quantidade de hospitais com as UTIs, enfermarias, os prontos-socorros todos lotados, não havendo mais vaga em muitos hospitais para UTI. Essa é outra situação, a pessoa ela fica preocupada, nós ficamos preocupados, nossa, mas e se eu ficar doente, e se acontecer alguma coisa? É interessante que estava conversando com a Ellen esses dias, e ela comentando sobre um paciente que ela atendeu, muito preocupado por causa do coronavírus, e ele disse: e agora, doutora, porque eu peguei o coronavírus, eu vou morrer, vai ter UTI, vai ter uma vaga de UTI para mim, a família perguntando também para ela, vai ter vaga de UTI se ele precisar ser entubado, se acontecer alguma coisa pior. Então as pessoas preocupadas, muito preocupadas com essa questão da doença. E obviamente a questão da doença traz uma outra preocupação, que é a morte. Ouvimos muito falar sobre a morte, ouvimos muito falar sobre o número de mortos nos últimos dias, e principalmente agora, nessa nova leva que nós temos vivido agora, nessa nova onda que nós temos vivido do coronavírus, muitas e muitas mortes, sem contar mortes por outras doenças, sem contar outras doenças que têm acometido muitas pessoas, aí elas ficam preocupadas se devem ou não procurar o hospital, porque podem ir para o hospital e acabar contraindo o vírus também. É interessante porque esses dias, rodando lá minhas redes sociais, no Instagram, eu vi uma mensagem de um pastor, e
o post desse pastor dizia assim, a seguinte frase: não me falem mais sobre esperança. Não me falem mais sobre esperança. Olha o número dos mortos, olha o número de pessoas que têm sofrido. Não me digam sobre o lado bom de tudo isso. Eu não quero saber, eu quero lamentar e quero chorar. Não me falem mais sobre esperança. É triste quando a gente acaba vendo alguém que deveria dizer palavras de esperança, que pessoas que deveriam levar a mensagem de esperança aos outros, elas acabam entrando também nessa onda de desesperança que nós temos vivido, que muitas pessoas têm vivido, que muitas pessoas têm enfrentado nos últimos meses, nos últimos dias, na verdade, no último ano praticamente. Quando nós vemos que pessoas que deveriam estar levando esperança, que deveriam estar levando uma mensagem de esperança, essas pessoas já estão sofrendo emocionalmente, já estão sofrendo as consequências de uma época tão cinzenta, tão difícil que nós temos vivido. Nós precisamos cada vez mais buscar socorro, buscar a revelação, buscar a verdade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa encontrar na palavra do Senhor a esperança que nós precisamos para esse momento de tanta crise. Durante a semana, algo aconteceu aqui na igreja que não era para eu estar pregando hoje, mas devido a vários fatos, semana passada eu estava de férias e porque houve uma suspeita, do pastor Sérgio, do Arthur, eles estarem com Covid, eu entrei em contato com o pastor e falei: pastor, se precisar da minha ajuda para a mensagem de domingo, conta comigo, eu posso ajudar, já estou preparando alguma coisa aqui. E como os irmãos sabem, eu tenho pregado em Colossenses, durante as últimas mensagens, e eu comecei a preparar minha mensagem em Colossenses, mas aí Deus, sabe quando Deus toca no coração e fala assim: não, eu acho que é a hora de você ir para um outro lado nesse momento. E Deus me lembrou de um momento da história de Israel, onde Israel, assim como nós, também viveu um período cinza na sua história. Onde Israel viveu momentos difíceis, momentos de fome, de miséria, momentos onde o povo não tinha mais controle sobre a nação ali. A nação ela era dominada por outras nações, por outros povos. E o período em que eu queria conversar com os irmãos hoje, para mostrar para nós que existe esperança, mesmo em momentos cinzas, mesmo em momentos onde a gente acaba olhando para frente, não enxergando muito bem o que fazer. É o período em que a Bíblia diz que a Bíblia chama do período dos juízes. Nós não vamos olhar especificamente o livro de Juízes agora, hoje, mas sim o livro de Ruth. E o livro de Ruth, ele começa exatamente com essa frase: nos dias em que julgavam os juízes. E para a gente entender um pouquinho desse contexto do livro de Ruth, para a gente entender um pouco melhor sobre como interpretar bem o livro de Ruth, é necessário que a gente saiba o que acontece nesse período dos juízes. Porque o período de juízes é um período tão cinza, tão difícil na história de Israel. Bom, primeiro, porque esse ciclo que você está vendo aí era algo muito comum nesse período na história de Israel. Esse ciclo é conhecido como o ciclo de falhas. Então o povo se desviava, havia uma disciplina do Senhor, o povo sofria essa disciplina, o povo clamava a Deus, pedindo para Ele, pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados. Então Deus trazia a libertação para o povo. Deus levantava um juiz, e esse juiz, ele libertava o povo de Israel. Passado algum tempo,
o povo desviava de novo, vinha a disciplina, vinha o clamor, vinha a libertação, vinha outra vez o desvio da nação de Israel. É importante a gente entender esse contexto de Juízes, porque é dentro desse contexto que o livro de Ruth ele é escrito nos dias em que julgavam os juízes. O último versículo do livro de Juízes, ele diz a seguinte frase: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Cada pessoa ali em Israel, cada membro da comunidade israelita fazia o que achava que era certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava que era direito aos seus próprios olhos. Ao invés de fazer o que era direito aos olhos do Senhor, o povo fazia o que era direito aos seus próprios olhos. O povo fazia a sua própria vontade. Dentro desse contexto, dentro desse conceito do livro de Juízes e do contexto de Ruth também, eu queria estabelecer um princípio para essa mensagem. E o princípio é que Deus, ele age bondosamente enquanto governa soberanamente. Deus, ele age bondosamente mesmo enquanto ele governa soberanamente. Deus, ele está agindo em bondade. Deus, ele é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. E ao mesmo tempo que ele é bom, ele governa sobre esse mundo de forma soberana. Ele governa esse mundo com a sua mão forte. Isso significa, irmãos, que os eventos que estavam acontecendo aqui em Israel, no período de Juízes, eles não deixaram, ou Deus não perdeu o controle sobre esses momentos em nenhum momento. Deus não perdeu o controle sobre os eventos que acontecem no livro de Ruth, sobre os eventos que aconteciam no livro de Juízes, sobre os eventos que acontecem nos nossos dias, em nenhum momento. Deus, em sua soberania, ele permite certas situações ruins. Deus permite que aconteçam momentos difíceis na vida dos seus filhos, na vida do seu povo, na vida do mundo inteiro. Deus permite que momentos difíceis aconteçam. Mas Deus sempre tem um propósito em tudo isso. Deus sempre tem um propósito em tempos difíceis. E o livro de Juízes, ele começa exatamente com essa situação. Juízes capítulo 1, dos versículos de 1 até 5, para a gente entender o que está acontecendo aqui, para a gente entender o que está acontecendo, o drama familiar que está acontecendo aqui no livro de Ruth. Diz assim, Ruth capítulo 1, dos versículos 1 até 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O livro de Ruth, ele nos mostra um drama de uma família, nos mostra uma tragédia familiar, tragédia que nós temos visto e vivido em famílias próximas de nós. Talvez na sua família você tenha vivido algum tipo de tragédia assim também por causa da pandemia. E eu queria olhar, irmãos, com vocês hoje, algumas atitudes que nós devemos ter nesse período de crise. Atitudes que vão nos dar esperança, atitudes que vão nos levar a ter
um relacionamento melhor com Deus, a buscar compreender o propósito de Deus para dias difíceis. E a primeira atitude que nós precisamos ter nesse período difícil, nesse período de crise que nós temos vivido, assim como deveria ter sido a atitude aqui no livro de Ruth, é que nós precisamos ter cuidado com as nossas reações à crise. Nós precisamos ter cuidado com a forma como nós reagimos a momentos difíceis, a momentos de crise. Nessa história familiar, nesse drama familiar que o livro de Ruth ele apresenta para a gente, nós temos aqui quatro pessoas importantes no livro como um todo. E duas dessas pessoas elas já são apresentadas nos 5 primeiros versículos, que é Elimeleque e Noemi. Elimeleque e Noemi reagiram à crise segundo os padrões que o livro de Juízes nos mostra. Eles reagem à crise da forma como eles acham que é mais reto. Então, Elimeleque, ele pega a sua família, que é uma família de Belém, e leva a sua família para Moabe. Há alguma coisa interessante no texto aqui. O texto nos diz que esse homem que é de Belém, ele vai habitar na terra de Moabe, porque em Belém não há pão. Por falta de alimento, por uma crise financeira, provavelmente, uma falta de colheita, provavelmente seca, talvez ali em Israel. A nação de Israel tem passado por um período de fome. Então Elimeleque, ele decide tirar a sua família para ir atrás de pão, para ir atrás de alimento na terra de Moabe. Há algumas questões interessantes do texto, porque Belém, a tradução do nome Belém, significa a casa do pão. E Moabe é o lugar que rejeitou ajudar a nação de Israel quando a nação estava atravessando o deserto. Então a nação de Moabe, o povo moabita havia rejeitado a ajuda ao povo de Israel quando ele atravessava o deserto. E agora, um homem de Belém, de um lugar onde deveria abundar o pão, ele vai buscar o pão na terra de Moabe. Olhando com os nossos olhos humanos, olhando superficialmente para essa questão, nós tomaríamos a mesma decisão que Elimeleque tomou. Bom, se aqui eu tenho passado, se eu tenho enfrentado dificuldades aqui onde eu tenho vivido, se eu tenho enfrentado dificuldades aqui na minha terra, e naquela terra, naquele país, há comida, há fartura de comida, há alimento, há emprego, bom, é óbvio, eu vou pegar minha família e vou para lá. Eu vou pegar a minha família e vou levar para aquela cidade, vou começar uma vida nova lá, vou começar uma mudança lá, mas eu vou conseguir prover, vou conseguir suprir a necessidade da minha família. Provavelmente é isso que passa na cabeça de Elimeleque quando ele toma essa decisão. Só que provavelmente Elimeleque, ele olhou superficialmente para essa sua decisão. Ele tentou fugir do problema ao invés de encarar o problema. Mas qual que é o problema, Rigi? Qual que é o problema que provavelmente Israel vivia aqui? Israel vivia essa fome, esse período de fome, por causa de algum pecado que Israel cometia. Deus não trata com Israel, ali no Antigo Testamento, da mesma forma como ele trata com a igreja, hoje nos nossos dias. O pacto, a aliança feita com o povo de Israel, dizia que haveria bênçãos para o povo de Israel se o povo obedecesse a Deus, se o povo seguisse no caminho do Senhor, e que haveria maldições se aquele povo se desviasse. Deuteronômio 28, ele diz exatamente isso, é um capítulo que vai citar as bênçãos e as maldições para o povo de Israel, se eles obedecerem ou se eles desobedecerem os mandamentos de Deus.
E é interessante porque Deuteronômio 28 vai dizer que se vocês estiverem em pecado, se vocês não me obedecerem, aonde quer que vocês forem, lá vocês também vão sofrer a disciplina. Não adianta tentar fugir, não adianta tentar se esconder, não adianta correr. Se o povo de Israel, se você estiver vivendo em pecado, você vai sofrer as consequências desse pecado. E Elimeleque, ao invés de tentar se arrepender, ao invés de voltar para Deus, olhar para as suas ações próprias ali e tentar restabelecer uma relação que ele deveria ter com Deus, ele foge para um outro lugar. Ele foge para uma outra cidade, levando sua família com ele. Elimeleque não quis encarar o problema de frente, mas ele quis fugir. E ao fugir, Elimeleque faz escolhas perigosas que colocam a sua família em risco. Ao deixar Belém e ir para Moabe, Elimeleque fez escolhas perigosas para a sua família. Logo que ele chega, nós não sabemos quanto tempo demora isso, na verdade, mas quando ele chega em Moabe, a informação que nós recebemos é que Elimeleque morre. Não tem como tentar dar uma explicação de como foi essa morte, não tem como tentar falar que, olha, chegou em Moabe e morreu e é porque ele fugiu. Não dá para fazer esse tipo de inferência no texto. Mas o que acontece é que a tragédia da família, que essa tragédia familiar, ela começa a aumentar. Por quê? Agora a família de Elimeleque está numa terra estranha, numa terra de inimigos, sem o marido, sem o pai, que é o provedor, que deveria ser quem iria trabalhar e prover todas as coisas. E todo o peso da provisão agora cai sobre os filhos. E aí o texto vai dizer que dentro dessas escolhas perigosas que Elimeleque faz, agora os dois filhos de Elimeleque, eles se casam com mulheres moabitas. Ou seja, mais uma lei, mais uma ordem que Deus tinha dado para o povo, que eles se casassem com mulheres de Israel. Agora esse mandamento também é quebrado quando tanto Malom como Quilom, eles se casam com duas moabitas. Mais uma vez, a decisão de Elimeleque fez com que a família desse corresse perigo, corresse problemas. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas reações. E o drama dessa família, ele aumenta ainda mais, porque eles moram ali por quase 10 anos. E depois desses quase 10 anos, a Bíblia vai nos dizer que os dois filhos de Elimeleque também morreram. Agora Noemi está sozinha, numa terra distante, numa terra que não é a dela, sem parentes próximos que pudessem acudi-la em qualquer necessidade. O drama familiar aí é incrível. A tragédia que essa família vive é gigante. Por isso, irmãos, em tempos de crise, em tempos difíceis, nós também precisamos olhar para as nossas decisões, para as nossas reações em momentos de crise. Nós precisamos deixar de fugir dos problemas, nós precisamos parar de tentar correr de problemas e precisamos encarar os problemas de frente. Quando temos uma relação difícil com a esposa, com a família, com o chefe, ou uma relação difícil com a igreja, nós precisamos olhar os problemas, encará-los e tentar resolvê-los, tentar buscar resoluções para os nossos problemas, ao invés de fugir. Elimeleque faz uma outra escolha perigosa quando ele sai do povo de Deus e ele sai da terra que Deus tinha prometido para o povo. Ele deixa de ter um relacionamento, ele deixa de estar próximo ao povo de Deus, indo para Moabe.
Da mesma forma, muitas vezes nós, em tempos difíceis, em momentos de crise, nós culpamos a Deus, nós culpamos a igreja e nós nos afastamos do contato, do relacionamento que nós deveríamos ter com o povo de Deus. Em momentos de crise, nós precisamos estar próximos ao povo de Deus e não distantes. Porque em momentos difíceis, como irmãos, como novas criaturas em Cristo, como pessoas que devem demonstrar o amor de Deus a toda criatura, a todas as pessoas, nós, corpo de Cristo, nós podemos ajudar uns aos outros em momentos de crise. Mas, se nós nos afastamos, se nós quebramos o relacionamento com a igreja, com o povo de Deus, fica muito, muito mais difícil superar as crises. Fica muito, muito mais difícil encontrar esperança nesses momentos. É por isso que a decisão de Elimeleque é uma decisão perigosa, é uma escolha perigosa, porque ela coloca em risco a família. Por isso que quando nós abandonamos a igreja, quando nós rompemos nosso relacionamento com Deus e com o seu povo, nós estamos fazendo decisões perigosas para nós e para a nossa família. Precisamos tomar cuidado. Mas há um ponto de virada no texto. Esse início do livro, ele nos mostra toda essa tragédia, todo esse momento cinza, difícil que a família ali de Elimeleque vive, que Noemi vive. Mas no versículo 6 nós temos uma virada, nós temos uma mudança de rota no texto. O que Noemi decide agora? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então Noemi agora ela decide sair de Moabe e ir até a terra de Israel, voltar para Belém, para que ela pudesse ter o pão ali, ter o seu alimento, voltar a ter relacionamento com sua família, alguns amigos talvez. Então Noemi decide voltar com as suas noras para Israel. Só que há uma outra reação de Noemi aqui também. Momentos difíceis, irmãos, eles tendem a nos trazer, a nos levar a ter uma falta de esperança. Momentos difíceis têm a tendência de nos desanimar, de nos deixar para baixo, de roubar a nossa alegria, de roubar a nossa fé. Em momentos difíceis, muitas vezes nos falta a esperança. E é isso que acontece com Noemi também. Noemi, quando ela resolve voltar com as suas noras, ela sai de Moabe em direção a Belém, e no meio do caminho, ela olha para suas noras, no versículo 8 até o versículo 15, e ela começa a falar para as noras o seguinte: olha, é melhor vocês voltarem, é melhor vocês adorarem os seus deuses com as suas famílias aqui em Moabe, é melhor vocês procurarem um marido, procurarem segurança aqui em Moabe, ao invés de voltar comigo para Belém. É melhor vocês ficarem aqui com seus familiares. Então Noemi começa a desencorajar as suas noras para que elas continuem vivendo em Moabe, adorando deuses falsos. Então Noemi tem uma reação que desencoraja as noras. De primeiro momento, tanto Orfa quanto Ruth, elas decidem continuar com Noemi. Não, Noemi, nós vamos continuar com você, nós vamos voltar com você. Mas ela continua desencorajando as noras. Ela chega a dizer: olha, eu já sou velha, não posso mais ter um marido e nem ter mais filhos. E se eu ainda pudesse ter outros filhos, vocês iam esperar até que eles ficassem velhos para que pudessem casar com vocês. Voltem para a sua família, voltem para os deuses dos seus pais. E isso desencoraja tanto Orfa, que Orfa resolve voltar. Orfa volta. E fica e se continua estabelecida ali em Moabe.
As nossas reações em momentos de crise muitas vezes podem desencorajar pessoas. A falta de esperança de Noemi desencoraja as suas noras a viver com o povo de Deus. Olha como isso é absurdo. Noemi sabe que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Noemi sabe que o Deus de Israel é o único Deus. De alguma forma, Orfa e Ruth decidem ir com Noemi para Israel, porque em alguma conversa familiar, em algum tempo com Elimeleque ou com Malom e Quilom ali, eles falaram sobre o Deus de Israel para essas duas mulheres e elas sentiram um tipo de atração por esse Deus, no sentido de quererem conhecer o Deus de Israel. Mas Noemi desencoraja essas duas mulheres a não voltarem com ela. Muitas vezes, irmãos, momentos de crise nos tornam pessoas amargas, pessoas difíceis de lidar, pessoas difíceis de conviver. E é exatamente isso o que Noemi vai dizer no capítulo 1, no versículo 20 e no versículo 21. Olha, assim que ela chega em Belém, assim que ela chega e as pessoas começam a reconhecê-la e começam a perguntar: será que essa é Noemi que foi lá para Moabe com Elimeleque e seus filhos? E assim que ela chega, ela diz o seguinte, versículo 20, porém ela lhes dizia: não me chameis mais Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então Noemi agora, por causa da sua situação difícil, ela se enxerga uma mulher amargurada, ela se enxerga uma pessoa amarga, que Deus é contra ela, que as coisas dão errado contra ela. Ao invés de buscar esperança, expectativa, ela vem para Israel com esperança, com o povo voltando a ter alimento ali, mas ela não consegue enxergar a bondade de Deus, na provisão de Deus, e ela continua na sua amargura. E quantas vezes no último ano nós crentes temos sido cristãos amargurados? Quantas e quantas vezes nós temos reclamado nas nossas redes sociais sobre a situação do país, sobre a situação política, sobre a doença, sobre as mortes. Quantas vezes nós temos nos tornado pessoas amargas porque temos passado por um momento difícil. Não quero tirar o peso da tristeza de ninguém, não quero tirar o peso da dificuldade da vida de ninguém. Mas, irmãos, nós não podemos nos tornar pessoas amargas. Nós precisamos levar esperança. Muitas vezes, nós podemos estar desencorajando pessoas a conhecerem o Deus verdadeiro, a conhecerem o Deus da igreja, o Jesus Cristo, a conhecerem o nosso Salvador, porque nós temos reclamado e questionado tantas coisas ao nosso redor. Ao invés de vermos bondade e oportunidades, nós demonstramos mais uma falta de esperança nas nossas redes sociais do que realmente temos levado esperança aos perdidos, aos aflitos. Então, irmãos, precisamos nos lembrar de ter cuidado com as nossas reações. Precisamos ter cuidado com a forma como nós temos reagido a tempos difíceis. Mas o livro é cheio de momentos de virada. Esse livro é cheio de momentos onde a situação está indo para uma direção e, de repente, a situação muda, a coisa inverte e nós vemos algo incrível acontecendo. Como eu disse, o versículo 6 é um desses momentos onde a fome tinha acabado em Israel. Deus visitou, o texto diz que Deus visitou o seu povo, ou, dependendo da sua versão, vai dizer que Deus se lembrou do seu povo e voltou a ter pão ali em Belém, ali em Israel. Então esse é um grande ponto de virada no texto. Um outro ponto de virada é quando Noemi ela começa a desencorajar as suas noras a voltarem para Moabe. Então, quando a gente ouve aquelas palavras e Orfa decide voltar,
a nossa expectativa, se você nunca leu o livro de Ruth, a sua expectativa é que, Ruth vai embora também. Ruth também vai ficar em Moabe, porque Noemi tem falado tanta coisa, Noemi está falando está argumentando de uma forma tão ruim, tão dura, como vai ser a vida dessas mulheres em Israel, se elas voltarem com Noemi, vai ter tanto sofrimento, tanta tristeza ali, uma mulher tão amargurada. Então você imagina, se você nunca leu esse texto, você imagina que Ruth vai voltar. Mas se você já leu o texto, você sabe que Ruth vai com Noemi, que Ruth ela não fica em Moabe, mas que ela vai para Israel, vai para Belém junto com Noemi. Então a segunda atitude que nós precisamos ter em tempos difíceis é que nós devemos buscar a segurança em Deus. Nós precisamos buscar nossa segurança em Deus. Olha comigo o versículo 16 e versículo 17 do capítulo 1. Diz assim: Disse porém Ruth: Não me enches para te deixar e me obrigue a não seguir-te. Para onde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa eu desejar, senão a morte me separar de ti. Então agora, Ruth, ela entendeu o princípio, ela entendeu que ela precisava buscar a segurança dela em Deus, não no Deus dos Moabitas, não na sua família, não buscar a segurança em um casamento com uma outra pessoa ali em Moabe, não buscar um casamento em Israel, mas que o que Ruth queria era ter um relacionamento profundo e íntimo com o Deus de Israel. Ruth desejou e decidiu amar ao Deus de Israel. Ruth decidiu amar e buscar a esse Deus com toda a sua força. Então ela abandona a sua família em Moabe, ela abandona tudo que ela tem em Moabe e decide viver como estrangeira agora em Israel. Então essa é uma virada incrível no texto. Essa é uma virada incrível porque nós começamos a encontrar na atitude de Ruth a atitude correta. Nós começamos a encontrar na atitude de Ruth a atitude que agrada a Deus. Quando passamos por momentos difíceis, nós devemos buscar a nossa segurança somente em Deus. E é interessante porque o livro ele continua mostrando como é agora esse relacionamento de Ruth com Noemi. Assim que elas chegam a Israel, há uma outra virada no texto. O versículo 22 vai dizer: Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém. E aí vem mais uma informação importante. No princípio da cega da cevada, ou seja, no princípio da colheita ali do trigo, do milho, de tudo que era plantado em Israel. Noemi e Ruth chegam exatamente numa época de prosperidade para o povo. Noemi chega numa época onde aquela falta de esperança que ela tinha em conseguir sustentar as suas noras ali, que elas passariam fome ou dificuldade, elas chegam num momento exatamente em que há abundância em Israel, onde há alimento, onde há comida em Belém. Então Ruth ela se coloca a trabalhar. A primeira coisa que Ruth faz assim que chega, o capítulo 2 vai nos mostrar que Ruth ela vai trabalhar, que Ruth ela vai procurar um lugar onde ela pudesse pegar ali o alimento para sustentar tanto ela quanto Noemi. E assim que Ruth vai e começa a trabalhar, ela vai para um campo. E por algum tipo de coincidência, que não é uma coincidência, Ruth ela vai para o campo de um homem que chama Boaz. Que por coincidência, mais uma vez, que não é uma coincidência, ele é parente de Elimeleque. Só que Boaz, ele não estava em Belém naquele período, naquele tempo.
Mas o texto vai dizer que no dia em que Ruth ela está colhendo ali para sustentar ela e Noemi, Boaz chega naquele campo. No mesmo dia, por providência de Deus, por bondade de Deus, para Deus mostrar a sua graça e mostrar como aquele período difícil que aquela família tinha enfrentado começa a ganhar novas cores, começa a sair daquele período cinzento e começa a ganhar novas formas, novas cores. Boaz, ele pergunta ali para os seus servos quem é aquela mulher que ele não sabia, que ele não conhecia, que estava colhendo ali no seu campo, e eles dizem que é Ruth, a viúva de um dos filhos de Noemi, e que havia chegado das terras de Moabe. Então Boaz, ele vai conversar com Ruth. E nessa conversa, Boaz, ele coloca de uma forma incrível, essa questão de Ruth ter buscado a segurança dela em Deus. No capítulo 2, do versículo 12, Boaz diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cuja asas vieste buscar refúgio. Boaz está dizendo que Ruth buscou a segurança dela no melhor lugar e na melhor pessoa que ela podia buscar. Ela buscou a segurança dela num Deus que pode abençoá-la, que pode prover todas as necessidades que Ruth tem. Ao buscar sua segurança no lugar certo, Ruth pôde se beneficiar da provisão completa de Deus. Irmãos, é dessa mesma forma que nós precisamos encarar esse tempo difícil, buscando a segurança que está em Deus. Não é se afastando, não é se afastando do relacionamento com o povo de Deus, não é se afastando do nosso relacionamento com Deus, mas é buscando segurança exatamente nele. Durante esse ano inteiro, muitos irmãos aqui da igreja passaram por tempos difíceis. Muitos irmãos aqui passaram por privações e provações. E esses irmãos, eles encontraram a segurança deles no lugar certo. Por bondade e misericórdia de Deus, a nossa igreja como um todo pôde ajudar essas pessoas a amenizar a crise, a passar por essa crise de uma forma mais branda. Tanto com orações, tanto com o auxílio financeiro, com o auxílio de alimentos. Então, a gente como igreja, a gente pôde ajudar tantas e tantas pessoas, mas porque essas pessoas buscaram a segurança delas no lugar certo. Elas buscaram encontrar segurança em Deus. E com isso, houve benefício para essas pessoas. Da mesma forma, se você está passando por um momento difícil hoje, se você está passando por um momento complicado na sua vida hoje, busque a segurança no Senhor. Busque, assim como Boaz disse para Ruth, busque encontrar refúgio debaixo das asas de quem pode te abençoar de fato. Não busque benefícios que estejam fora do Senhor. Não tente encontrar planos mirabolantes, mas busque sua segurança apenas em Deus. E a terceira atitude que eu queria observar com os irmãos que nós encontramos aqui no livro de Ruth, nós podemos confiar que Deus tem um plano melhor. Nós podemos confiar que Deus tem um plano melhor. E nós encontramos esse plano melhor de Deus em todas as vezes que esse livro, ele aponta essa virada, que esse livro aponta essa mudança de direção na vida familiar de Ruth, também na vida do povo de Israel. Olha, não soa muito bem aos nossos ouvidos algumas coisas,
Mas quando o livro de Ruth, ele nos informa, no versículo 1, que havia fome na terra, que não havia pão ali, versículos 1 e 2, o texto está nos informando que Deus está mostrando para o povo de Israel qual é o plano dele para aquele povo. Deus está mostrando para o povo de Israel que uma vida rebelde, afastada de Deus, uma vida de homens e mulheres que fazem aquilo que é reto aos seus próprios olhos, não é o plano melhor, não é o melhor que Deus tem para aquele povo. Então, o julgamento de Deus ali, para aquela nação de Israel, através de uma privação, através da fome, através das dificuldades que o povo enfrentava naquele período cinza ali de Juízes, é que aquela privação toda, é para que aquele povo ele retorne, para que aquele povo volte a viver uma vida que agrada a Deus. Então Deus está mostrando para o povo, através de privações, um plano melhor. E longe de mim querer dizer que a pandemia que nós temos enfrentado é um castigo de Deus, ou qualquer coisa que pareça com isso, tá bom? Mas quando nós enfrentamos essas lutas através da pandemia, quando nós enfrentamos as dificuldades que nós temos enfrentado, Deus também está nos ajudando a abrir os nossos olhos para a forma como nós temos nos relacionado com Ele. Deus também ele mostra que o plano dele é melhor a partir do momento, no versículo 6, quando ele visita o seu povo ali, quando ele se lembra do seu povo, e o povo volta a ter o alimento, o povo volta a ter um momento de prosperidade. Deus está mostrando que quando o povo de Israel ele se volta para o Senhor, o plano melhor de Deus acontece na vida daquela nação. Irmãos, quando nós confiamos que Deus ele tem um plano melhor para nós, nós podemos, sem dúvida nenhuma, viver uma vida cheia de esperança. Nós podemos viver uma vida cheia de esperança, entendendo a bondade e encontrando a felicidade apenas em Deus. Deus tem um plano melhor. Mas eu queria aqui olhar o quadro geral desse livro, para que a gente possa entender qual é esse plano melhor que Deus tem também. Capítulos 3 e capítulo 4, ele vai apresentar para nós Boaz como o resgatador da família de Ruth. O resgatador, havia uma lei naquele período de Israel, uma lei que dizia que quando um filho morresse, e esse filho fosse casado e não tivesse filhos, que um parente próximo, mais provavelmente um irmão, quando tivesse a possibilidade de um irmão, ele teria um filho, ele se casaria com a mulher do irmão falecido. E então, ele teria um filho com essa mulher, e esse filho seria como se fosse o filho do irmão que morreu, e aí o nome daquele irmão que morreu teria continuidade. Se não houvesse um irmão ali que pudesse cumprir essa lei, quem cumpriria essa lei seria o parente mais próximo. E Boaz, ele é um dos parentes mais próximos que Elimeleque tinha, e que poderia se casar com Ruth. Então, o capítulo 3 e o capítulo 4, ele vai nos levando nesse contexto de a Ruth se aproximando de Boaz e dizendo para ele que ele é o parente que vai redimir a família, o que vai resgatar a família. Então, Boaz ele fala para Ruth, olha, existe um parente mais próximo do que eu vou conversar com ele, e se ele não tiver o interesse de resgatar a família, eu resgato. Então Boaz conversa com esse outro parente mais próximo, e ele não decide resgatar Ruth para se casar com ela. Então Boaz ele se casa com Ruth, e eles têm um filho.
E esse filho é apresentado para a gente no capítulo 4. No versículo 13, diz assim, Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. O versículo 16 vai dizer que Noemi tomou o menino e o pôs no seu regaço, e entrou à cidade, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. E aqui eu queria que vocês entendessem o plano maior. Obed é o pai de Jessé. E Jessé é o pai do rei Davi. A gente precisa entender, irmãos, que Deus agiu com bondade em todo o tempo com o povo de Israel. Mesmo nos momentos difíceis, Deus agiu com bondade, governando soberanamente sobre aquele povo, para que aquele povo se voltasse para Ele. Deus mudou uma tragédia familiar em uma grande bênção para Israel e para todo mundo. Através do casamento de Ruth e Boaz, nasce o grande rei de Israel. Não diretamente, obviamente, né? Através de Obed, depois Jessé, então vem Davi. E Davi é o grande líder de Israel. Davi é o grande rei de Israel, é o homem segundo o coração de Deus. Só que o livro, ele para aqui, nessa bênção, para Israel. Porque, muito possivelmente, o livro é escrito nesse período onde Davi ele é o rei, onde Davi está governando sobre Israel. Mas essa bênção transcende o povo de Israel. Essa bênção, ela vai além. Porque de Davi vem um outro rei, que ainda não tomou o seu reino para si aqui na terra de forma efetiva. Ele ainda não reina sobre nós de forma completa. Mas de Davi nasce o Cristo. Jesus, ele é descendente de Davi. Dessa relação, dessa tragédia pessoal, dessa luta, dessa tragédia familiar da família de Noemi, nós podemos hoje ser abençoados através do nascimento de Jesus. Nós precisamos confiar no plano de Deus, no plano maior de Deus, no plano melhor de Deus. Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, toda essa tragédia que nós temos vivido, toda essa dificuldade que nós temos vivido, elas devem apontar para uma esperança em tempos difíceis. Uma esperança que não está em nós, mas no plano maior de Deus, que foi no nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Temos que tomar cuidado como nós temos reagido na crise. Devemos tomar cuidado, irmãos. Devemos ter atitudes boas, devemos buscar a segurança no lugar correto, buscar a segurança em Deus. E nós devemos entender o plano maior de Deus e confiar no plano dele, que é um plano sempre melhor. Queria que você refletisse essa manhã sobre isso. Gostaria que você refletisse essa manhã sobre o plano melhor que Deus tem para nós. Queria que você pensasse como você tem vivido, as suas reações, a forma como você encoraja ou desencoraja
pessoas a buscarem o nosso Deus nesses momentos tão difíceis que nós temos passado nesse último ano e provavelmente vamos enfrentar ainda durante algum tempo durante esse ano. Como tem sido? Onde está a sua esperança? Eu quero que essa mensagem ela te encoraje, te leve a buscar esperança em Jesus Cristo e no plano maior que Ele tem para nós. E se você está visitando a nossa igreja, se você nunca ouviu falar sobre esse Jesus, se você nunca ouviu falar sobre essa esperança que você pode ter em Cristo, mesmo em tempos de crise, manda um WhatsApp para a gente. O número apareceu para você, vai aparecer agora de novo. Você pode mandar um WhatsApp, a gente vai entrar em contato com você. Se você já tem participado dos nossos cultos, mas você quer saber mais sobre essa esperança que há em Deus, sobre essa esperança que nós encontramos em Cristo, se você tem passado lutas e você também precisa de ajuda, deixe a gente saber que você precisa de ajuda. Nós estamos aqui para ajudá-los. Como igreja, nós queremos te ajudar. Queremos te ajudar a ter uma vida plena, completa, feliz, alegre, junto com Deus. Uma vida alegre em Cristo. Então eu queria que vocês refletissem sobre essas coisas essa manhã. Aonde vocês têm colocado a esperança de vocês e como vocês têm reagido nesses momentos tão difíceis que nós temos vivido. Em Cristo, nós podemos ter a esperança que nós precisamos. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos, Deus, para uma vida santa e piedosa nesse mundo. Te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe durante esse dia, essa manhã. Se há pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, Deus, e que têm sofrido, têm vivido numa vida sem esperança nenhuma, Pai, que essa mensagem possa ter trazido consolo e conforto ao coração dessas pessoas. Que os crentes, ó Deus, que têm ouvido essa mensagem também, possam, Pai, passar a demonstrar a razão da esperança que eles têm, através de tudo o que eles têm vivido nesses últimos dias, Pai. Te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado por estarem conectados com a gente, obrigado por esse tempo aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, um excelente almoço agora em família e nos vemos mais tarde às 18 horas.